Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa aula a gente vai dar continuidade com a disciplina, de operações unitárias. A gente vai falar um pouquinho sobre as bombas. As bombas, elas são equipamentos utilizados para fazer transporte de líquidos, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos, de bombas. Uma bomba centrífuga, uma bomba de lóbulos e uma bomba de fluxo misto, tá? Dessas bombas aqui, eu diria que o tipo mais utilizado é a bomba centrífuga, né? E todas elas são equipamentos usados para transportar líquidos, para levar uma certa vazão de líquido de um ponto até outro, tá? Isso é muito usado na indústria química. Toda indústria química tem bombas, tá, espalhadas para todo lado, tá certo? Dentre todas as operações unitárias, eu diria que bombeamento é a operação mais comum, tá certo? Então a gente precisa ter uma noção sobre bombas, os principais tipos, como que elas funcionam, né? Para que serve cada tipo de bomba, né? Quais são as condições mais recomendadas para cada tipo de bomba. Então, começando aqui com a nossa aula, as bombas são dispositivos fluido-mecânicos que fornecem energia mecânica a um fluido incompressível. Então eu estou colocando aqui como líquido, tá? Mas eu diria que não apenas líquidos, tá? Materiais pastosos também, que não são classificados como líquidos, né? Também podem ser transportados por bombas, para transportá-los de um lugar para outro. Recebem energia de uma fonte qualquer, normalmente é um motor elétrico, e cedem parte dessa energia ao fluido, na forma de energia de pressão, cinética ou as duas coisas. São extremamente usadas em indústrias e em inúmeras atividades. Então as bombas, elas não estão apenas na indústria química, elas estão espalhadas para todo lado. Tem bomba para fazer o motor do nosso carro funcionar, bomba de combustível, tem uma série de coisas. Bombas são equipamentos muito utilizados. Como existem vários tipos de bombas, nós temos algumas classificações, tá? A gente vai ver as principais aqui, porque é uma grande quantidade de bombas. As bombas são geralmente classificadas segundo o modo pelo qual é feita a transformação do trabalho em energia hidráulica, ou seja, pelo recurso utilizado para ceder energia ao líquido. Então, a classificação é de acordo com a forma com que a bomba fornece energia para o líquido. Então nós temos as duas principais classes de bombas, que são as turbobombas ou bombas de deslocamento positivo. As turbobombas, elas são mais conhecidas como bombas centrífugas, tá, gente? São as mais, acho que é o termo mais utilizado. Quando você fala bomba centrífuga, todo mundo sabe o que é. E as bombas de deslocamento positivo também são chamadas de bombas volumétricas. Então são duas grandes classes, Aqui, as bombas centrífugas e as bombas volumétricas ou deslocamento positivo. E dentro dessas classes nós temos outras, bombas de fluxo misto, fluxo axial, bombas alternativas, bombas rotativas. A gente vai falar sobre as principais aqui com vocês. Porque é uma grande quantidade de bombas, tá, gente? Então a gente tem que resumir e tentar achar aqui um ponto de equilíbrio. Então, vamos começar pelas bombas centrífugas, que são as bombas mais comuns que nós temos. São as mais utilizadas no mundo inteiro, tá certo? Essas bombas centrífugas, elas fornecem energia ao líquido por meio de um impelidor. Esse impelidor também é chamado de impulsor ou rotor, que é uma peça que vai dentro da bomba, que gira, para fornecer energia mecânica ao fluido, de modo a aumentar sua energia cinética, que por sua vez é transformada em energia de pressão. Essa transformação de energia, gente, energia cinética e energia de pressão, eu não consigo explicar isso aqui para vocês agora, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Então, mais adiante, quando a gente chegar nesses assuntos, eu apresento para vocês como é feita essa transformação, por que acontece essa transformação, tá bom? Só no desenho não dá para a gente falar sobre isso, tá? Por enquanto eu quero só apresentar os principais tipos de bomba. O acesso do líquido no interior da bomba é de modo axial, enquanto a saída é de modo radial. O que isso significa? Bom, aqui nós temos a bomba. A entrada de líquido é nesse sentido aqui. Então, você tem o rotor da bomba, que é uma circunferência assim,
Então, o rotor da bomba está aqui e o líquido entra perpendicularmente a ele. Então, a gente diz que isso é uma entrada no sentido axial, né, igual está aqui. Ó. E o fluido sai no sentido radial, né, sai para cima aqui, ó, certo? Quando a gente fala no sentido radial, é porque como o rotor é um círculo, né, e o líquido sai nesse sentido aqui, na direção do raio, a gente chama de radial, tá bom? Eu separei aqui um vídeo para mostrar para vocês uma bomba centrífuga. Né, ela é basicamente o que vocês estão vendo aqui na tela. É uma animação, tá? Depois vocês podem procurar no YouTube aí também. O vídeo vai mostrando os componentes da bomba, tá? Deixa eu só... Pera aí. Só um minutinho, porque acho que entrou uma propaganda aqui no meio, gente. Aí, vamos lá. Então, o vídeo vai mostrar os componentes, né, da bomba, tá? Ele começa mostrando aqui, ó, o motor, né? Um motor elétrico é normalmente o que vai fazer o giro do nosso impelidor, né, que é essa peça aqui. Então, esse motor gira, ele está conectado no impelidor, no rotor da bomba, e é essa peça que fica girando dentro da carcaça da bomba e que vai transferir energia para o fluido. Então, ele vai mostrar os outros componentes. Ó, aqui é um selo mecânico. Esse selo é só para impedir que vaze líquido de fora da bomba, né, através dessa junta aqui, né, entre esse eixo móvel e a bomba que é fixa. Então, aí tem a carcaça da bomba e lá dentro, né, pela animação, dá para a gente ver o impelidor girando. Agora ele vai fazer uma simulação do líquido passando pela bomba, né, só para a gente entender um pouco da dinâmica do fluido. Então, olha lá, o líquido entrando no sentido axial, né, passando pelo rotor da bomba e saindo ali no sentido axial, certo? Então, essa é a dinâmica do fluido dentro do impelidor da bomba, dentro da bomba centrífuga. Aqui ele vai falar mais sobre vazamentos. Vamos dar sequência aqui no material. As bombas, gente, elas podem ter diferentes tipos de rotores, tá? Então, o rotor pode ser aberto. O rotor é aquela peça que fica dentro da bomba girando, né? Ele pode ser aberto, semi-aberto ou fechado, tá? Aqui nós temos algumas imagens, né, de rotor fechado, semi-aberto e aberto. O rotor fechado, né, que é esse cara aqui, a gente usa normalmente para líquidos que são homogêneos, que não tem partículas, que não tem muita sujeira, que não transportam com eles fibra vegetal, algum tipo de partícula que pode provocar entupimento do rotor, tá certo? E o rotor semiaberto e o rotor aberto, eles já são feitos para evitar entupimento. Então são usados principalmente quando, junto com o líquido, vem algum tipo de partícula de material sólido que pode eventualmente causar algum tipo de entupimento. Então, como eles são abertos, né, mais abertos, eles dificultam o entupimento, tá bom? Então, os três tipos são usados por aí. Quais são as características gerais das bombas centrífugas, né? Podem ser acionadas diretamente por motor elétrico, sem a necessidade de modificadores de velocidade de rotação, que são os redutores. É o que nós vimos aqui no vídeo, né? Voltando aqui um pouquinho, ó. Olha lá. Nós temos exatamente isso, ó, o motor elétrico acoplado diretamente na bomba. O giro do motor é alto, ele gira numa rotação relativamente alta. E a rotação do impelidor aqui, do rotor, é igual ao do motor. Então a bomba centrífuga ela permite isso, que você ligue o motor direto na bomba, tá? Outras bombas não permitem isso. Outras bombas giram em baixa rotação. Então, entre o motor e a bomba, né, para outros modelos de bomba, tem que colocar um redutor de giro, tá? Por que não usar esse redutor é uma vantagem das bombas centrífugas? Porque o redutor não é barato, pode ser que seja caro, e a manutenção dele também tem custo, tá certo?
Então é uma vantagem das bombas centrífugas. Trabalham em regime permanente, ou seja, a vazão é uniforme, tá? O que é fundamental para algumas aplicações. Fornecem boa flexibilidade operacional, pois a vazão pode ser modificada por fechamento parcial da válvula na tubulação de descarga, por mudança de rotação ou diâmetro do impelidor. Então, olha só, esse tipo de bomba aqui, quando você vai montar esse tipo de bomba, você coloca normalmente pelo menos uma válvula na saída e uma na entrada. Tá? O que é uma válvula? É um registro. Né? Em casa, a gente tem, por exemplo, torneiras. Né? As torneiras são válvulas. Para que serve uma torneira? Para você abrir e permitir o fluxo de líquido, né? E fechar para bloquear o fluxo de líquido. E você ainda consegue abrir um pouco mais ou um pouco menos para controlar o fluxo de líquido. Né? Na indústria, a gente coloca válvulas, né, na entrada e na saída das bombas, justamente para isso, para permitir o fluxo de líquido ou bloquear o fluxo de líquido. Ou ainda, controlar. Né? Se você abrir parcialmente, você de certa forma, você controla a vazão de líquido. Tá? As bombas centrífugas permitem ao usuário fazer isso. Outros tipos de bomba não permitem isso. Tá? Deslocamento positivo é um tipo de bomba que você não pode bloquear, trabalhar com ela bloqueada na saída. Tá? De preferência nem parcialmente. Tá certo? Outra coisa, se você precisa parar a bomba centrífuga repentinamente, aconteceu um imprevisto, você tem que parar o bombeamento. Mas para parar a bomba, o painel elétrico está longe. Você pode simplesmente fechar a saída de líquido, que o líquido não vai chegar mais no destino. O motor continua girando, mas isso não vai causar nenhum acidente. Aí com calma, você vai lá no painel e desliga a bomba. Para outros tipos de bomba, isso não é possível. Você não pode bloquear certos tipos de bomba, porque cria-se uma pressão muito grande na saída da bomba, né, no sistema como um todo, e a bomba pode quebrar a válvula, estourar a tubulação, quebrar a própria bomba. Tá? A bomba centrífuga permite isso, bloquear a saída. As outras bombas não. Tá certo? Então é uma vantagem. Além disso, mudança de rotação, você pode instalar um dispositivo chamado inversor de frequência no motor, de modo a aumentar a rotação ou diminuir a rotação do motor para aumentar ou diminuir a vazão. E diâmetro do impelidor. Né? O impelidor você pode, às vezes, comprar um maior ou um menor, tá? De acordo com os tipos de impelidor que o fabricante disponibiliza. Tá bom? Então ela tem essa flexibilidade. Cobre uma ampla faixa de vazão, então tem bomba centrífuga de vários tamanhos, pequenas e bombas enormes, e quando você compra uma bomba, você consegue trabalhar com uma ampla faixa de vazão, desde vazões reduzidas até vazões maiores. Permitem bombear líquidos com sólidos suspensos. Já havia falado sobre isso, né? E aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens, tá? Isso é super importante, ó. Por que a bomba centrífuga é tão utilizada, gente? Porque ela tem uma série de vantagens. A construção é simples, em relação a outras bombas, a construção é simples, ela tem baixo custo, o fluido é descarregado a uma pressão uniforme, sem pulsações, é aquela história do regime permanente, vazão constante. A linha de descarga, ela pode ser estrangulada, né? Ou completamente fechada, sem danificar a bomba, é o que eu expliquei agora sobre as válvulas, né, na saída da bomba. Permitem bombear líquidos com sólidos suspensos, podem ser acopladas diretamente nos motores, já falei sobre isso, né, aqui na F. Não há válvulas envolvidas na operação de bombeamento. Essas válvulas não são válvulas de entrada e saída, mas válvulas internas da própria bomba, tá certo? Menores custos de manutenção que outros tipos de bomba, tá? A manutenção é mais barata. É igual carro, quando você compra carro, você tem que dar manutenção no carro. Bomba também, tá? Então a manutenção tem custo baixo em relação a outras bombas. E operação silenciosa. Eu até discordo um pouco dessa operação silenciosa. Eu acho que é uma bomba que não tem uma quantidade de ruído relativamente alta, tá? Mas alguns livros falam isso. Eu não concordo muito com essa parte. Desvantagens. Não servem para altas pressões.
não que elas não consigam alcançar pressões relativamente altas, mas as bombas que conseguem alcançar as pressões mais altas, normalmente são as bombas alternativas, que a gente vai falar daqui a pouco. Sujeitas à incorporação de ar e precisam ser escorvadas. Então pode ser que quando você vai partir uma bomba centrífuga, pode ser que ela pegue ar e você precise tirar esse ar para a bomba bombear o líquido. O máximo rendimento da bomba ocorre dentro de um intervalo limitado de condições, ou seja, a maior eficiência vai acontecer numa faixa pequena ali de vazão e de condições, né, de operação. Tá? Não bombeiam eficientemente líquidos muito viscosos. Então, bomba centrífuga não é para fluido muito viscoso. Então, bombas como mel, graxas, líquidos como mel, graxas, material muito pastoso, não é para bomba centrífuga, tá bom? Existem outros tipos de bombas para isso. Bomba de deslocamento positivo ou volumétricas. São aquelas em que a energia é fornecida ao líquido sob a forma de pressão, não havendo transformação, como é no caso das bombas centrífugas. A movimentação do líquido é diretamente causada por um órgão mecânico da bomba que obriga o líquido a executar o movimento proposto. Tá? Então, existem vários mecanismos, né, de bombeamento para esse tipo de bomba aqui, deslocamento positivo ou volumétricas. Tá? O líquido, sucessivamente, ele enche e depois é expulso de espaços com volume determinado no interior da bomba. É por isso que chama bomba volumétrica, porque abre-se um volume interno para o líquido entrar e depois o dispositivo desfaz aquele volume interno, empurrando o líquido para fora. Tá bom? Aqui nós temos dois tipos de bombas dessa classe: deslocamento positivo de lóbulos e bomba tipo diafragma. Esse tipo de bomba aqui, ó, diafragma, é muito usado para bombear produto químico, tá? São bombas pequenininhas normalmente. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre elas. E aqui uma bomba de lóbulos, uma bomba maior, mais cara. Eu até separei um vídeo aqui para vocês verem uma bomba de lóbulos funcionando, tá? Aqui, ó. Então, esse tipo de bomba, ó, muito comum para fluidos viscosos, fluidos que têm partícula em suspensão também, tá? Olha lá, esse é o movimento dos lóbulos, né, que vai fazer com que o líquido seja bombeado, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui, ó. A classificação das bombas de deslocamento positivo ou volumétricas. Elas são classificadas como alternativas ou rotativas. Vamos falar das alternativas primeiro. Elas são chamadas de alternativas porque o dispositivo mecânico que vai proporcionar movimento ao fluido, ele faz esse movimento de vai e vem, né? É chamado de movimento alternativo. Então aqui nós temos três tipos de bomba, ó. A de pistão, a de êmbolo e a de diafragma, que são bombas alternativas, tá? E todas têm princípios semelhantes. Aqui, ó, vamos começar aqui pela de pistão. Vamos falar sobre ela para vocês entenderem o funcionamento de uma bomba alternativa. Esse pistão, ele faz um movimento de vai e vem, ele fica fazendo isso, ó, ele vai e volta, né? Quando esse pistão volta aqui, ó, ele está meio que puxando, succionando o que está dentro dessa câmara aqui, ó. Aí essas bolinhas são válvulas. Então quando o pistão volta aqui, ó, vai nessa direção da setinha que eu fiz, ó, ele está puxando o pistão para trás. Quando ele puxa o pistão para trás, essa bolinha sobe e essa bolinha desce. Elas são válvulas. Essa bolinha, quando ela sobe, ela abre a entrada de líquido. Então o líquido vai entrar aqui, ó. Certo? E essa aqui, ela vai estar fechada. Então vai encher essa câmara. Depois o pistão vai fazer isso, ó, vai fazer o movimento contrário. Quando ele faz o movimento contrário, ele vai expulsar o líquido aqui dentro para fora, né? Abrindo essa válvula aqui, e essa válvulazinha aqui ela desce, ela fecha. Então o líquido não volta para baixo aqui, ó. Então ele fica fazendo isso, ele se vai e volta, sabe? E puxando o líquido e expulsando o líquido para fora da câmara, tá bom? As outras bombas fazem algo semelhante também. Nas bombas rotativas, o líquido recebe a ação de forças provenientes de uma ou mais peças dotadas de movimento de rotação,
que comunicam energia de pressão, provocando escoamento. A característica principal dessa classe é que a partícula líquida, em contato com o órgão que comunica energia, tem aproximadamente a mesma trajetória que a do órgão com o qual está em contato. Então, nós já vimos lá a bomba de lóbulo, né? É basicamente o dispositivo mecânico empurrando o líquido, tá? Né? E aqui eu vou mostrar para vocês, nós temos a bomba de engrenagem, que é muito semelhante à bomba de lóbulos, e vou mostrar a bomba helicoidal, que também é um tipo de bomba volumétrica, né? Deslocamento positivo, que também tem essa característica. Tem vários vídeos de bomba aí, tá, gente? Então aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos uma bomba helicoidal. Ó. Essa bomba helicoidal, ela mostra pra gente, ó, como que o fluido escoa dentro dela. Então vocês estão vendo aqui, ó, um motor, né, que vai girar esse helicoide aqui, ó. É esse helicoide que vai proporcionar o movimento do líquido. Esse motor, ele está ligado aqui num redutor de giro. Então o motor, ele gira, perdão, deixa eu voltar aqui o vídeo. O motor, ele gira na velocidade muito maior do que a velocidade do impelidor. Deixa eu voltar aqui, gente, por favor. Aqui, ó. Então o que eu estava dizendo é o seguinte, ó. O motor, ele está acoplado aqui a um redutor de giro. Então perceba que o helicoide, que é o que vai estar em contato com o líquido para fazer ele se movimentar, ele gira lentamente. Por que ele gira lentamente? Porque entre o motor e o helicoide aqui, existe um redutor de giro. Então o motor está girando em alta rotação, mas o redutor transfere uma rotação menor para a bomba. Então esse tipo de bomba ela tem uma rotação bem menor do que a do motor, tá? Então pelo vídeo aí, ó, a gente vai ver o fluido passando pela bomba. Perceba que ele coloca tipo umas bolinhas entrando aqui, ó, né, e passando pela bomba. Não que a gente vá bombear líquidos com bolinha, tá? A bolinha é só para mostrar o movimento que o fluido faz dentro da bomba. Então olha lá, o helicoide vai empurrando esse líquido para fora, né? Então dá para ver claramente aqui o movimento que ele faz, tá certo? Então isso é uma bomba volumétrica, tipo helicoidal, muito usada na indústria, para bombear fluidos viscosos, muito usada mesmo. Características gerais. As alternativas. Elas imprimem pressões mais elevadas dentre as bombas e possuem pequena capacidade. Então, olha que interessante. As bombas alternativas são as que conseguem chegar em pressões mais altas, levar o fluido a pressões mais altas, fazer eles entrarem em equipamentos com pressões muito altas. Só que possuem pequena capacidade de vazão. A quantidade de líquido que esse tipo de bomba envia, né, bombeia, não é tão grande, tá? Então, se por um lado eles conseguem vencer pressões muito altas, por outro, a vazão não é tão alta. Podem ser usados para vazões moderadas, podem operar com líquidos muito viscosos ou voláteis. Viscoso é líquido muito pastoso, né, que escoa com dificuldade. E líquido volátil é aquele que se evapora com facilidade, tá? Capaz de produzir pressões muito altas e operam com baixa velocidade, com rotação baixa. As bombas rotativas, elas têm como características o seguinte, ó, provocam pressão reduzida na entrada da bomba e com a rotação empurram o líquido para a saída. A vazão depende do tamanho da bomba e velocidade de rotação. Quando você vai aumentando muito o tamanho da bomba rotativa, gente, o custo vai ficando cada vez maior, né? Então são bombas que têm uma capacidade um pouco menor de vazão também. Também é ligeiramente dependente da pressão de descarga. Ou seja, a capacidade dela depende também da pressão do ponto de destino do líquido. Se o líquido vai ser bombeado para dentro de um vaso de pressão, isso vai influenciar na capacidade dessa bomba. Fornecem vazões quase constantes, são eficientes para fluidos viscosos, graxas, meladas e tintas. E tem uma capacidade pequena ou média. Então, de todas as bombas que nós vimos, as centrífugas são as que conseguem bombear uma vazão maior, né? As alternativas, elas conseguem pressões muito altas, mas vazões baixas, né? E as rotativas
elas conseguem vazões moderadas, não muito altas, né? E conseguem bombear fluidos viscosos, tá certo? Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro, né? Se tiver algum ponto que vocês não tenham entendido, me avisem, tá? Que a gente vai tirando dúvidas à distância, né, pelo WhatsApp, pela plataforma Teams. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Tudo bem? Os vídeos estão no YouTube, podem assistir quando quiserem. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, né, manda uma mensagem para mim que eu atendo vocês numa boa, tá certo? Valeu, um abraço, até mais.